Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Franciele Vieira e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui no quarto com o Snoopy, tá frio, tá chovendo e a gente tá aqui na cama, tapadinho. Eu tô tapada, ele tá aqui em cima de mim me aquecendo. E o tema do vídeo de hoje é sobre solitude. Então, gente, com o passar do tempo, eu fui percebendo que era melhor eu estar sozinha a estar em certas companhias. Principalmente pessoas que me faziam eu me sentir sozinha. Quando tu tá do lado de alguém que faz tu te sentir sozinha, cara, esquece. Melhor tu tá sozinha realmente. E por que eu digo isso? Porque isso é uma coisa necessária para o ser humano. A gente tem que aprender a ser sozinho. A gente tem que aprender a se bastar, a gostar da própria companhia, a fazer as coisas que a gente gosta no nosso tempo, sabe? Eu nunca fui uma pessoa assim, ó. Eu já fui na real, mas quando eu era mais nova, de sair, de ir pra balada, mas se for o caso de alguém que goste de ir pra balada, eu já conversei até com um menino que era um amigo meu e ele sempre ia pra balada sozinho. E eu dizia pra ele, cara, eu admiro muito isso em ti, que tu vai pra balada sozinho. Eu não tenho essa coragem. E ele me dizia, Fran, é a melhor coisa, é libertador. E eu realmente sei que é libertador porque, apesar de eu não ir pra balada sozinha, eu fazia os meus rolês sozinha, eu ia pra praia sozinha, eu vou pra cafeteria, eu vou tomar um açaí, eu vou dar rolê de bike. Cara, eu saio, vou dar meu rolê de bike lá em Floripa, então eu pegava minha bike e eu ia de noite pra praia, sabe? Tipo, eu ia de noite, eu ia de manhã ver o sol nascer, eu ia de noite, eu morava na Lagoa, eu ia pra Joaquina de bike de noite. E eu ficava lá curtindo, ou tipo de manhã eu saía às 5 da manhã de casa de bike também e ficava lá esperando o sol nascer, ou eu ficava na Joaca, ou eu ficava na Mole, ou eu ficava na Lagoa. E aqui na minha cidade não tem muito esse tipo de rolê para fazer porque não tem lugares massa para ir. O único lugar mais massa da cidade que tem para ir é o Morro da Serrinha, que é muito longe daqui, é mais assim de carro é mais possível de ir. Mas de bike é meio complicado. Mas mesmo assim eu gosto de sair de manhã antes do sol nascer, ficar dando rolezinho de bike, ou ficar escutando uma musiquinha no fone. Gosto de ir numa cafeteria, comer alguma coisa que eu gosto, tomar um cafezinho, tomar um açaí, tomar um sorvete, ir numa praça, sabe? Sentar, ficar lá apreciando os sons da natureza. Eu gostava muito de ir ver o mar, sabe? O mar é uma coisa que sempre me acalmou, que sempre me curou. Eu sinto que eu tenho muita conexão com o mar. E qualquer coisa que tu faça, que tu goste, vai elevar a tua vibração. É muito melhor tu fazer sozinho do que tu fazer na companhia de alguém que não tá nem aí pra ti, que vai ficar só ali mexendo no celular, sabe? Que vai estar preocupado com outras coisas assim, do que propriamente em curtir aquele momento ali contigo, sabe? Eu já tive muitas situações assim com amigos, de estar assim, de estar num lugar e a pessoa tá com a cabeça em outro lugar, sabe? Tipo, tu tá ali conversando com a pessoa não tá nem escutando o que tu tá falando, tá ali mexendo no celular, tá assim, aham, mas tá ali mexendo no celular, tá totalmente dispersa do assunto, tá se fazendo que tá te escutando. Já saí pra rolê. Como eu disse pra vocês, eu não sou muito de rolê, já faz muito tempo. Hoje em dia eu pago pra estar em casa. Sair de noite já não faz mais parte da minha vibe, assim. Mas teve uma vez que teve um show lá em Floripa de um artista que eu gostava muito, que eu gosto muito. E eu queria muito ir num show dele, assim, sempre dizia, ainda vou num show desse cara. E ele foi cantar lá em Floripa e eu convidei essa pessoa
pra ir comigo. Eu paguei os 2 convites da festa. Eu paguei cerveja pra nós a noite toda. E eu fiquei sozinha na festa praticamente a noite toda, porque a pessoa foi comigo e me deixava sozinha no canto lá e saía. Não que a pessoa tivesse que, né, tivesse obrigação de ficar colado lá comigo, assim, né, o tempo todo. Mas assim, a pessoa não me fez companhia em momento nenhum, sabe? O show, a gente curtiu o show, eu pulei, eu cantei, eu dancei, eu gritei o tempo todo como se eu tivesse sozinha lá. E eu me senti sozinha. Eu acho que se eu tivesse ido sozinha, teria sido 1000 vezes melhor. É uma pessoa que sempre se preocupou muito com status, com postar coisinhas com pessoas populares. Toda vez que a gente estava junto, ele nunca se importava de postar nada, e não que eu quisesse também, porque eu não fazia questão disso. Mas era uma pessoa que às vezes até me jogava na cara assim: ah, era pra eu estar lá com os guris e eu tô aqui contigo. E eu dizia: poxa, mas eu não te obriguei a estar aqui. Tu quer ir lá pros guris, tu vai, sabe? Porque eram pessoas mais populares que eu, que ficavam postando fotinha de copo, de churrasco. E eu comecei a ver tanta futilidade naquela pessoa, nas atitudes daquela pessoa, e comecei a me dar conta que não era uma boa companhia, que pelo contrário, era uma companhia que fazia eu me sentir sozinha, sabe? E eu sempre gostei muito, assim, de. Isso eu aprendi a fazer quando eu fui morar em Floripa. Porque quando tu não tem amigos, tu te obriga a fazer as coisas sozinho, sabe? Então lá eu saía, eu ia pra praia, eu ia tomar um sorvete, eu ia tomar um açaí, ia tomar um café, eu ficava na beira da lagoa, sei lá, eu fazia qualquer coisa, eu gostava de ver o pôr do sol, o nascer do sol. E tudo isso eu gostava de fazer sozinha. Às vezes eu fazia um café, colocava na mochila e pegava minha bike e ia ver o nascer do sol, sabe? Coisas simples da vida, assim, sabe? As coisas simples. Eu gosto das coisas simples e eu aprendi a curtir a minha própria companhia. E depois disso, não aceitei mais qualquer companhia do meu lado, sabe? Porque quando tu aprende a curtir a tua própria companhia, tu fica muito mais seletivo. Tu se basta. E quando tu se basta, tu não aceita mais uma pessoa que tá ali do teu lado, mas que não tá, sabe? Que tá ali do teu lado fisicamente, mas que tá com a cabeça em outro lugar, ou que gostaria de estar em outro lugar. E estar sozinho é muito bom. Tu começa a ver o mundo com outros olhos. Tu faz as coisas que tu quer na hora que tu quer. E isso eu acho muito importante. Eu acho que isso é muito importante pro ser humano, sabe? Eu acho que todo mundo deveria de fazer isso. Eu acho que pessoas que estão num processo de despertar, num processo de evolução, eu acho que essas pessoas fazem isso, acabam fazendo isso naturalmente, sabe? Porque essa questão da companhia acaba se tornando uma coisa que é natural, que é seletivo, a gente fica seletivo e por conta disso, como a gente não aceita mais qualquer companhia do nosso lado, a gente acaba fazendo as coisas sozinho. E isso é muito legal, isso é muito gostoso, sabe? É muito melhor tu, tu fazer as coisas sozinho, seja lá o que for que tu goste de fazer, tanto seja tu ir num cinema, ou tu ficar em casa, tu fazer uma comida para ti, ou tu sair para um lugar para comer alguma coisa que tu goste. Isso é muito importante. Isso é muito importante, sabe? Em muitas dessas coisas o Snoopy tava junto comigo, sabe? O Snoopy é um baita de um parceiro, assim. Tanto que o Snoopy, ele era meu escudo quando eu não tinha coragem quando eu pensava que eu não tinha coragem de sair sozinha, eu levava o Snoopy, eu sentia que ele me protegia, sabe? Eu sentia que eu tava mais segura, mais confiante com ele. Teve um rolê que era o show do Gabriel Pensador
E eu já tava com aquilo na cabeça, eu vou ir no show do Gabriel, era um show gratuito, né, na praia, não tinha como não ir. Mas chegou na hora, eu meio que tive uma crise de ansiedade, assim, e fiquei. E enquanto eu tava me arrumando, eu tava pensando assim, eu tive muitos pensamentos sabotadores, assim, sabe? Eu tava pensando, eu não vou ir, o que eu vou fazer lá sozinha? Isso não vai dar certo, eu vou me sentir mal. E aí eu olhei pro Snoopy e pensei assim, cara, eu vou levar o Snoopy. E levei, ele caminhou. Cara, eu acho que a distância da nossa casa até o local do show, assim, eu acho que dava uns 5 6 uns 6 quilômetros mais ou menos, dava a pé. A gente foi a pé no Guerreiro, cheguei lá, comprei água mineral para ele tomar. E, cara, e foi muito bom, sabe? Foi muito bom, foi libertador. Porque quanto mais disso tu faz, mais tu cria coragem e tu vê o quão bom é, sabe? É muito libertador tu fazer as coisas sozinho ou na companhia de um pet, porque o Snoopy, ele, eu tenho pra mim que ele é o meu anjo da guarda, ele é meu escudo e muitas, eu ainda vou falar sobre só sobre o Snoopy em algum vídeo aqui. Eu vou gravar um vídeo só sobre a nossa história. E então, muitas das vezes que eu saí, o Snoopy tava junto. Mas algumas ele não tava, né? Como, por exemplo, algumas vezes que eu tive que sair e, por exemplo, eu ia numa praia, tipo, do outro lado, assim, da cidade, eu tinha que pegar o ônibus, ou eu ia pro sul, ou eu ia pro norte, eu tinha que pegar o ônibus, eu não tinha como levar ele, eu ia sozinha. Eu pegava, arrumava minha mochila, colocava meu lanche, colocava minha canga e eu ia. Já teve momentos assim muito engraçados de eu pedir. Eu olhava assim pro lado, eu passava protetor solar antes de sair de casa, mas nas costas eu ficava lutando para conseguir alcançar e male male conseguia passar, né? E teve um dia que eu cheguei lá na praia, eu já tinha passado o protetor solar, só que nas costas ainda precisava dar uma retocada, assim, que eu sabia que eu não tinha passado direito, né? E eu olhei pro lado, assim, olhei pra um lado, olhei pro outro, a praia bombando de gente, cheia de gente. E aí tinha uma menina sozinha. E aí eu cheguei e falei pra ela, e aí, mana, tudo bem? Me apresentei, né? Meu nome é Franciele. Eu queria saber se tu não quer trocar uma gentileza de tu passar o protetor nas minhas costas, eu passo na tua também se tu precisar. E ela, claro, claro. Aí ela me disse assim, vem cá, o teu nome é Franciele. E eu digo, é. E ela assim, o meu também. E eu, mentira. E ela assim, e a gente deu muita risada, assim e tal. Ela também tava na praia sozinha, ela também não era de lá. Aí a gente trocou uma ideia ali e ela passou o protetor pra mim, eu passei pra ela. E aí ela tava sozinha no sol e eu tinha alugado um guarda-sol. Eu falei pra ela, mana, eu divido contigo a minha sombra ali, quiser ir ali pra baixo do guarda-sol tá suave. E ela pegou e foi. A gente ficou ali, a gente não precisou ficar conversando, forçando aquela coisa assim, mas ela ficou ali comigo, sabe? Foi uma gentileza trocada e foi uma situação muito engraçada, porque as duas eram Franciele, né? E foi massa, e todas as vezes que eu saí sozinha foi massa, sabe? E tanto que muito melhor do que estar numa companhia ruim. Então, eu acho que isso é necessário para o ser humano, sabe? Isso é necessário e eu acho que é uma coisa natural, que quem está nesse processo de evolução, de despertar, é uma coisa natural. Eu acho que as pessoas que estão nesse processo até preferem estar sozinhas e fazer as suas coisas sozinha e curtir a sua solitude, sabe? Eu acho que isso é bem natural, assim. Então, se vocês estão passando por isso ou já passaram por isso, me contem aqui, me contem o que vocês acham, se vocês gostam de dar rolê sozinho. Eu sei que no começo a gente acha que não vai conseguir, mas depois que tu começa a sair sozinho e fazer as coisas que tu gosta, é muito libertador. Então façam. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.